na frequência! Entra na frequência! Entra na frequência! Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui é Ângelo Inácio, sou da Pastoral da Ecologia Integral e a gente começa hoje, estamos estreando, é dia de estreia do programa. Como é que é o nome do programa, Seni? Entra na frequência. O programa Entra na Frequência, a gente vai estar discutindo coisas ligadas à qualidade do ar. E aí a gente vai dar uma rodada de apresentação e vai apresentar o nosso convidado. Aqui do projeto Ar Limpo, está eu, Ângelo Inácio, Seni. Eu, Seni Giannini, coordenadora da Educação Ambiental, da Pastoral da Ecologia Integral da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E esse é o nosso projeto, né? Primeiro programa Entra na Frequência, convidando todo mundo para curtir, comentar, compartilhar e estar junto com a gente. Entra na Frequência. E Rodrigo. Fala aí, Rodrigo. Prazer, gente. Boa tarde a todos. Eu sou o Rodrigo Bertoli, advogado e ativista da área ambiental, e estou aí dando suporte a esse projeto da qualidade do ar, na questão jurídica e também nas ações. Como eu sempre venho dizendo, não adianta só a gente ter uma legislação firme se a gente não colocar ela em prática e dar efetividade. É isso. Beleza, e a gente começou o programa muito bem acompanhado. A gente está com o Vinícius de Oliveira, que é o responsável na SMAC, que é a Secretaria de Meio Ambiente, pela qualidade do ar. É funcionário público, 30 anos de funcionalismo público, uma carreira vitoriosa, e a gente, então, vai bater um papo com ele para que todos nós consigamos compreender o tamanho do problema que é monitorar o ar na cidade do Rio de Janeiro. Vinícius, por favor. Boa tarde, Ângelo, boa tarde, Seni, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos que estejam nos ouvindo, nos vendo. Que felicidade poder participar de uma inauguração, de uma estreia, de um primeiro programa Entra na Frequência, e ter um tema que, para mim, é tão valoroso, tem tanto valor, tá tão atrelado à minha história pessoal, que é o monitoramento da qualidade do ar. Eu, já como Ângelo comentou, já trabalho na Secretaria de Meio Ambiente há 30 anos, e o meu primeiro grande projeto, há 30 anos atrás, já foi relacionado ao monitoramento da qualidade do ar. Então, vamos conversar um pouquinho, tirar algumas dúvidas, tentar deixar mais palatável, mais comum esse aspecto tão importante do nosso dia a dia. Estou aqui à disposição. Seni, primeira pergunta. Vamos lá. Mas já assim, de cara, vamos lá, Vinícius. O que a população gostaria de saber, né? De que é composto o ar que a gente respira? A gente aprende na escola, desde muito novinho, que o ar é composto por nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono. Essa é a composição geral do ar atmosférico. Só que muitas vezes não aparece nessa conversa, nessa discussão, nessa aula, lá na educação fundamental, aqueles poluentes que também estão participando da atmosfera. Seja porque os automóveis, na hora que usam gasolina, usam diesel, quando eles estão queimando no motor e saem aqueles vapores no cano de descarga, está repleto de poluentes, substâncias que não deveriam estar originariamente na nossa atmosfera. E esses poluentes tendem a comprometer a nossa qualidade de vida, a nossa saúde. Então, a gente vai falar muito de monóxido de carbono, de ozônio, de material particulado, que está entre os principais poluentes da atmosfera. Isso causa algum problema, Vinícius? A gente está respirando essas coisas? Que problemas teria? Causa, sim, Ângelo, causa problema para todo mundo, mas principalmente para aquelas pessoas que têm algum tipo de comorbidade, já tem algum tipo de comprometimento
do aparelho respiratório. Hoje em dia, a gente está o tempo todo ouvindo falar em asma, bronquite, todas essas doenças do trato respiratório, elas vão sofrer influência, ou seja, vão ter seus quadros piorados se a pessoa estiver exposta num ambiente muito poluído, onde a poluição do ar for muito marcada, for muito intensa. Então, isso está no nosso dia a dia. É claro que a gente tem uma atenção especial quando trabalha com políticas públicas na qualidade do ar para crianças e para idosos, mas a má qualidade do ar afeta a qualidade de vida de qualquer pessoa. E a prefeitura, Mesmo como é que que a- é? Opa, fala, pode falar. Mesmo que a pessoa não é a sua área medicina, mas enfim, mesmo que a pessoa não tenha alguma comorbidade, não tenha uma predisposição respiratória, ela pode desenvolver por causa da má qualidade do ar? Muito provavelmente. A gente não tem nenhum estudo, pelo menos não chegou até nós nenhum estudo nesta área, mas a gente sabe que, nos últimos anos, todas essas doenças têm se tornado muito mais comuns. E assim, nos últimos anos, a gente também sabe que tem ocorrido eventos de piora da qualidade do ar, seja por aumento do número de veículos, seja por uma atividade industrial mais intensa. Então, a gente tem uma associação direta entre ambos os eventos. A Prefeitura do Rio tem se movimentado para poder perceber isso, né? Essa qualidade do ar. Explica para a gente como é que está funcionando o trabalho da Prefeitura e onde é que a gente pode pegar esses dados, a população. Bom, a Prefeitura tem trabalhado, como eu falei para vocês, um dos meus primeiros projetos, quando eu ingressei na Prefeitura, já foi na área de monitoramento da qualidade do ar. Então, a Prefeitura hoje tem uma rede de monitoramento da qualidade do ar, né? Ela monitora 8 pontos com estações que a gente chama de estações homologadas, que são containers cheios de equipamentos dentro, parecem mini laboratórios espalhados pela cidade, e a gente agora, mais ali por torno de 2023, 2024, a gente começou a ampliar essa rede, instalando equipamentos menores espalhados por toda a cidade. Então, a gente hoje tem trabalhado de uma maneira a ter uma maior representatividade da cidade. Vários bairros têm processos de monitoramento da qualidade do ar. Para pegar o dado, a gente disponibiliza esse dado todo dia no site da Secretaria de Meio Ambiente e Clima, SMAC. Então, entrou no site da Prefeitura, entrou no site da Secretaria de Meio Ambiente, você vai ter os boletins, não só daquele dia, mas dos dias anteriores. E para quem são pesquisadores, são estudantes do tema, nós também disponibilizamos no site do IPP, do Instituto Pereira Passos, da Prefeitura do Rio, todo o histórico do monitoramento da qualidade do ar. Então, precisou de um dado, nem precisa pedir diretamente a nenhum técnico da Secretaria de Meio Ambiente. Pode ir na página da SMAC e pegar os boletins diários, ou pode ir no site do IPP e baixar todos os dados do monitoramento. E a pergunta que não quer calar: qual a situação dos bairros da cidade do Rio? Está tudo bem? Como é que está? Vocês estão monitorando? Como é que se espalha isso pela cidade? Pergunta de $1 milhão, Ângelo, mas a gente tenta responder. Vamos ter, que panorama, depois de 25 anos de monitoramento, é impossível que a gente já não tenha uma cenarização, uma ideia de como é a cidade. A gente já sabe que áreas que estão mais próximas a regiões com sistema de ventilação melhor, que praias, vão ter uma qualidade do ar melhor. Então, toda a parte da cidade que está na orla tende a ter uma qualidade melhor. Quando você vai para áreas mais internas da cidade, entre os maciços, por exemplo, na Zona Oeste, quando você pega Campo Grande, Bangu, você começa a ter ali alguns pontos que despertam a nossa atenção. Então, sempre que a gente tem eventos de má qualidade do ar na cidade, ou qualidade do ar ruim, ou moderada, elas vão estar mais concentradas na Zona Oeste da cidade, principalmente nessa área que pega entre os maciços. Então, lá a gente vai ver o ar fica mais preso entre as montanhas, fica mais confinado, as fontes de poluição, os automóveis ou as indústrias, ficam lançando esse ar para a atmosfera. Então, se o sistema de vento não for muito efetivo, não estiver ventando bastante, vai ficar concentrado, a qualidade do ar vai piorar.
Ceni? Vou fazer outra pergunta do milhão, hein, Vinícius? Como é que a gente faz para melhorar a qualidade do ar no nosso bairro, na nossa comunidade, na nossa rua, na nossa casa? A gente passa por uma série de alternativas. Algumas de responsabilidade do cidadão, outras de responsabilidade do poder público. Então, de responsabilidade do cidadão é a gente evitar o deslocamento utilizando veículos quando ele não for necessário, então, pequenas distâncias, fazer caminhadas, usar bicicleta, que a gente chama de mobilidade ativa, deixar para a utilização do automóvel em situações que são específicas para o uso dele, dar prioridade ao transporte coletivo, prioritariamente o transporte coletivo tipo trens e metrôs, ou VLT no centro da cidade, que você vai ter menores taxas de emissão por pessoa, e aí já começa a aparecer o papel do poder público. O poder público, primeiro, tem que garantir um transporte público de qualidade, tem que fiscalizar indústrias, tem que fiscalizar toda aquela fonte de emissão para que ela atenda à legislação prevista. Antes de uma fonte se instalar, seja uma fonte fixa, seja a instalação de uma via, de uma rua, linha amarela, linha vermelha, antes há todo um estudo, onde você tem ali os níveis máximos de emissão que são permitidos. Então, a gente tem que fazer cumprir, enquanto poder público, fazer cumprir a legislação que já está prevista. Acho que agora é o Rodrigo, né? O Rodrigo podia falar um pouco sobre isso. Rodrigo, a legislação nessa área contempla? Como é que está isso? Pois é, Ângelo, isso daí, desculpa estar falando aqui porque eu estou na rua, mas essa questão na doutrina, você vê, você já tem desde aí 1981, o Vinícius pode até comentar também, porque, como eu digo, o direito nessa área ambiental, na questão da qualidade do ar, ele é interdisciplinar e também transdisciplinar, porque ele envolve vários campos do saber, né? E nós temos desde 80 a Política Nacional do Meio Ambiente, que já veio traçando essa questão da qualidade do ar, já veio estruturando, né? Na verdade, ela trata mais sobre licenciamento ambiental e os impactos de avaliação ambiental, mas ela já começa a dar sinais da questão da qualidade do ar, da importância, né? E aí, um momento um pouquinho mais à frente, nós desenvolvemos a Política Nacional sobre Mudança do Clima, em 2009, e que já vem incorporando também essa dimensão climática na governança ambiental brasileira. E agora, recentemente, há 2 anos, nós criamos a Lei 14.850 de 2024, que ela instituiu a Política Nacional da Qualidade do Ar. E aí nós temos esse marco, né, especificamente voltado à gestão integrada da poluição atmosférica com relação ao meio ambiente. Porque hoje em dia a gente entende, né, que o meio ambiente e a questão da qualidade do ar, ele é um direito fundamental. E não só um direito fundamental ao ambiente, mas também é um clima limpo, saudável e seguro, porque isso afeta também a saúde das pessoas, né? Como bem disse o Vinícius, expôs de uma maneira bem clara. Mas o que acontece, Ângelo, é que nós precisamos dar efetividade a todo esse arcabouço que nós temos, né? E eu digo isso pela questão ambiental, na qual eu venho lidando nesses últimos tempos, porque nós temos várias legislações, né, sobre meio ambiente, e na prática a gente encontra vários entraves. Então não adianta ter um arcabouço bonito, né, lá a gente cria, e na prática não vê efetividade, fica uma distância muito grande. E a gente precisa estreitar isso com ações efetivas, né? E eu acho fundamental aí, no caso, especificamente no caso, nós somos o primeiro município que criamos uma Câmara Técnica da Qualidade do Ar, dentro do Conselho Municipal do município do Rio de Janeiro. Só que ainda não foi publicado em diário oficial. E aí eu digo, a gente tem uma Câmara e não tem, né? A gente está contando aí com vocês, com o Vinícius, com você, com a Pastoral, com todos nós aqui, com a sociedade, para a gente conseguir aí fazer com que a nova secretária do Meio Ambiente ela dê publicação dessa Câmara Técnica, que ali vai ser perfeito. A gente vai reunir a academia, vai reunir os órgãos de classe, OAB, CREA, o Conselho de Arquitetura, para que a gente possa se debruçar sobre isso, né? Trazer as questões práticas, trazer o olhar da população e, a partir disso, desenvolver
quem sabe, uma legislação que possa condensar todas essas que existem já em âmbito federal, estadual, e nós temos também alguns decretos, né, resoluções. A gente precisa criar, talvez, unificar isso numa legislação para que a gente consiga, a partir dela, dar efetividade, porque se ficar apenas no plano da legislação, a gente não vê muitas mudanças, sabe? São muito tímidos. Embora... Rodrigo, estouramos o tempo. Passando, desculpa, é porque é muita coisa para falar, mas me desculpa. Tem muita coisa. Você volta para a gente dar sequência a isso e conversar e aprofundar mais, você e o Vinícius. A gente quer contar com vocês para os próximos programas a gente está falando. Por enquanto é só, pessoal. A gente se despede aqui e a gente volta na próxima segunda-feira. Toda segunda-feira a gente vai estar postando esse programa aqui para vocês poderem estar acompanhando o desenvolvimento desse assunto, ok? Então, despedida, gente. Ângelo Inácio, a gente fala sempre. Seni. É isso aí, gente. Entra na frequência. Vamos embora. É isso aí. Um abraço a todos aí. Desculpa não ter aparecido aqui com meu celular. Estou no meio da rua, está horrível o sinal aqui. Um grande abraço a todos, foi um prazer. Obrigado, Vinícius. Valeu. Tchau, tchau. Entra na frequência. Entra na frequência! Entra na frequência!